Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Hoje é o quadro do Entre Nós e eu decidi estar conversando com vocês para a gente trazer as diferenças de uma graduação em agronomia e uma graduação em agroecologia. Até porque pesquisando, sobre esses temas, eu particularmente não achei muito conteúdo, principalmente no YouTube, sobre essas diferenciações, especificamente da graduação. Então, eu sou formada, em um curso superior de tecnólogo em agroecologia, na UFPR Litoral, e eu tenho embasamento para estar falando sobre isso. Em relação ao curso de agronomia, eu não cursei, obviamente, e eu vou estar trazendo os pontos a partir de pesquisa realizada, Mas eu acredito que num consciente coletivo, assim, a gente já tenha uma ideia do que é agronomia. E meu principal ponto aqui é esclarecer as diferenças de uma graduação em agroecologia. Então, se você está pensando em fazer uma graduação nessa área, gosta de mexer com planta, com bicho, de cuidar da terra e não sabe se vai para uma agronomia, para uma agroecologia, eu vou estar trazendo uns pontos aqui, não só de diferenciação da graduação, mas também de questão de mercado de trabalho e perspectivas, certo? E antes de continuar, eu convido vocês a estarem participando da nossa campanha de contribuição coletiva para esse espaço estar acontecendo, estar se fortalecendo, para a gente estar trabalhando e investindo cada vez mais no podcast e na propagação da agroecologia. Então a gente tem tanto a campanha no Apoia-se /Muda Floresta, com contribuições a partir de R$5 até 50, com diversos benefícios, grupos no WhatsApp, acervo agroecológico com muitos livros e temas, episódio exclusivo para assinantes. Temos diversos benefícios e você também pode estar contribuindo pelo Pix de forma espontânea e sem ter necessariamente o compromisso com a campanha. Nosso Pix é contato@mudafloresta.com. Toda ajuda é muito bem-vinda. A gente também pede a colaboração de vocês compartilhando o nosso podcast, divulgando, mandando nos grupos de temas ambientais, mandando os episódios para discussão entre amigos, entre grupo de estudo, na graduação, enfim. A gente pede essa força, comentando, curtindo, compartilhando, nos seguindo no Instagram, @mudafloresta. Todas essas formas de ajudar a gente são bem-vindas. E agora, bora pro nosso episódio, as diferenças da agronomia e da agroecologia. Bom, para começar essa conversa, eu decidi trazendo os significados das palavras, Então, o agronomia, ele tem o agros, que vem do grego, significa campo, terreno, lavoura. Esse mesmo agro a gente vai encontrar na palavra agroecologia. Mas aí, o que acompanha esse agro é o nomia, o agronomia, E essa segunda parte tem como significado norma, leis ou regras e baseado com o termo do agro voltado para o campo, Então são normas, leis, gestão, administração que regem o campo. E a agroecologia, ela termina com o termo ecologia, que a gente vê bastante no ensino médio, do grego oikos mais logos, que significa estudo da casa, ou estudo das relações dos seres vivos com o seu ambiente. Então, de forma resumida, a agroecologia pode ser vista como uma ecologia aplicada à agricultura. Eu gosto de observar a agroecologia pegando esse aspecto, o termo agro do campo, e o ecologia, essas relações de todos os seres vivos no seu ambiente. Porque quando a gente fala de todos os seres vivos no seu ambiente,
a gente está falando de fungos, bactérias, plantas, animais no geral e seres humanos, né? Porque a gente faz parte desse ciclo de ecologia. Então, a gente tem, na definição do termo, a gente tem essa principal diferença, né? A agronomia seria as normas, as leis, as regras e a economia do campo, né? Do terreno cultivado. E a agroecologia é esse terreno, esse campo cultivado, mas com a perspectiva ecológica, que envolve tanto a gente quanto os outros seres, né? Na grade curricular, a gente tem muitas coisas com agronomia que dialoga com a agronomia, né? Então a gente tem, por exemplo, a parte de zootecnia, de botânica, de fisiologia vegetal, de química aplicada no solo. Então a gente tem muita coisa que também está presente na grade da agronomia. Eu vejo que nessa parte a gente é bem similar nos conteúdos. Mas o que eu vejo que principalmente diferencia a nossa grade curricular e a nossa aplicação é uma parte mais de humanas. A gente, por exemplo, tem sociologia rural, sociologia da terra, tem aspectos tem módulos de educação do campo. Então, a agroecologia, ela traz essa parte mais sociológica e histórica do campo, né, das pessoas que estão no campo, da luta no campo, a luta no território. Enquanto a agronomia, a gente vê, e pelo que a gente tem também no inconsciente coletivo, que é muito voltado para uma técnica agrícola, né? Para uma parte mais técnica do campo. E aí eu vejo que muitas coisas, mesmo que a gente tenha uma grade parecida, algumas coisas são diferentes, né? Porque, por exemplo, o módulo de solos, né? Eu acredito que o módulo de agronomia ele seja bem conteudista em questão de, tipo, as características do solo, as camadas, bem técnico. Enquanto a agroecologia, quando a gente estuda o solo, a gente vai ver muito mais um aspecto de biofertilidade do solo do que ficar se apegando necessariamente a esses termos técnicos das camadas do solo. Então, por exemplo, também na agronomia tem os módulos de criação animal, né? De aves, de boi e tal. Na agroecologia também tem. Mas a gente vai estar pensando esse módulo pelo bem-estar animal, pela produção agroecológica, pela produção orgânica e não apenas o manejo pela produção em si. Então, quando a gente teve esses módulos de criação animal, os principais pontos eram o bem-estar animal e a sustentabilidade. Então, eu vejo que esse é o principal ponto que distingue a agronomia da agroecologia. São as perspectivas que a gente pega para observar, né? Por exemplo, a gente vai estudar química do solo. A química na agronomia ela é muito focada pelos fertilizantes, pelos agrotóxicos e essa área. A nossa química ela é mais entender a absorção dos micro e macronutrientes, e daí a gente tem aí a Ana Primavera como uma ótima embasadora, né, desse estudo, nas relações das plantas, no ecossistema, na agrofloresta e na biodiversidade, né. Então, a agroecologia, por ela trazer esse termo da ecologia, a gente, independente do que a gente vai estudar, a gente vai estar pelo viés ecológico da situação, né? Então, a gente tem, por mais que se comprove que agroflorestas são produtivas e que é viável aumentar a produção com agroflorestas e orgânico, no fundo, esse não é o principal foco da agroecologia, né? E essa parte sociológica e histórica da agroecologia, eu acho que é o que faz também uma baita diferença na nossa formação, né? Porque aí a gente também já começa a se alinhar com o campo, com as lutas do campo. Não tem como falar de agroecologia sem falar de reforma agrária.
Então a gente tem esse debate da reforma agrária, a gente está alinhado com o MST. Então, se a gente for pensar na agronomia e na agroecologia, a gente também tem esses viés bem definidos, né? Então a gente pode até bater um martelo aí que a agronomia, ela é uma graduação muito mais focada para o agronegócio, para a monocultura, para o latifundiário, do que pensando em questões ecológicas e de sustentabilidade. Enquanto a agroecologia, ela está muito mais voltada para uma agricultura familiar, para uma agricultura orgânica, para o MST, para os quilombos, para os indígenas. Então, nessa questão de alinhamento, a gente tem uma baita diferença, né? E essas diferenças se encontram na grade curricular, como eu falei. A gente sempre vai estar observando os nossos conteúdos por esse viés, por esse olhar e com esses objetivos. Mas, bom, como ciência, como um curso de graduação, né, a agroecologia ela é bem recente. Aliás, o curso que eu me formei aqui, ele é considerado o primeiro curso do Brasil de nível superior na área de agroecologia, né, na UFPR Litoral. Então, talvez sejam cursos com menos investimento também, né? Pensando nessa questão de recurso federal, etc e tal. Por ser novo e por estar se consolidando. Hoje em dia a gente já tem diversos cursos superiores, tem tecnólogo, tem bacharel. Já começa a surgir um debate da licenciatura em agroecologia, porque geralmente os professores que dão aulas no curso de agroecologia, eles não são formados na área especificamente em agroecologia, sabe? Então é o professor que se formou em agronomia, mas tem a perspectiva agroecológica e dá aula de solos pela perspectiva agroecológica. É o professor que se formou em biologia e daí da botânica dentro do curso. Então a gente tem também essa questão de não termos professores que sejam licenciados especificamente na área de agroecologia. Então a gente tem muita coisa também para construir enquanto agroecologia, ao mesmo tempo que a agronomia já tem essas coisas consolidadas, né? Os cursos, os professores, as áreas de investimento, atua muito fortemente com a extensão rural. Tem uma leitura do Paulo Freire também, Extensão ou Comunicação, que ele traz esse debate da extensão rural agronômica e agroecológica, né? Que precisa haver um debate, não, uma conversa, uma interação ali com os produtores rurais e não uma invasão, né? De chegar e impor esse conhecimento. E Paulo Freire acredita que a extensão agroecológica consiga suprir melhor as demandas, as necessidades e as relações que o campo precisa para estar se fortalecendo, melhorando, evoluindo, compartilhando os aprendizados, né, agroecológicos. São vários debates bem complexos quando a gente está nesse meio, mas a gente vem construindo isso. E aí, se é novo como um curso de graduação, imagine numa área de emprego. Então, apesar que a gente vê uma ascensão da perspectiva agroecológica mundial, digamos assim, né? De que precisa se mudar nossas formas de produção e que vem se tornando uma necessidade, né? A gente ainda tem poucas oportunidades de atuação. E, geralmente os editais são mais focados para engenheiros, para agrônomos. Agora que está começando a surgir do último ano para cá, mais editais que abrem a vaga para o agroecólogo. E por muitos editais a gente também acaba entrando por brechinha. Coloca ali ciências agrárias, a gente é englobado nas ciências agrárias. Então a gente tem esse problema um pouco da área de atuação, mas uma coisa que a agroecologia traz, que eu acredito fortemente, é essa realização pessoal, assim, de para quem gosta, né, para quem anseia por mudanças
e deseja construir um novo mundo, é uma área, uma graduação que te contempla e te realiza no íntimo. E aí, voltando um pouco no que eu estava falando, que eu falei que tá surgindo essa demanda da agroecologia. Esse é um viés que eu tô vendo acontecer também, não é de hoje, da agronomia. Teve uma vez que eu fui num evento lá em Machado, Minas Gerais, que isso foi em 2018, eu acho, 17, 18, por aí. E era um evento agroecológico, acho que era o quinto que estava acontecendo e tal. E naquelas bandas, né, de Minas tem muita monocultura de café e monocultura de outras coisas. E aí eu fui no evento e não lembro quantos dias durou, faz tempo. Mas uma coisa que eu percebi no evento é que as principais pessoas interessadas eram os filhos, os herdeiros do agronegócio ali de Minas Gerais. E qual era a realidade deles? Eles herdaram terras, ou vão herdar futuramente, e essa produção tá caindo, né? A terra tá morrendo, e aí ele quer solução, né? Porque ele tá herdando aquela terra e ele quer continuar produzindo. E aí esses herdeiros do agronegócio chegaram na agroecologia. Claro que pelo viés ecológico é bom, quanto menos veneno, por exemplo, estiver usando, né, é melhor. Mas eu vejo muito como uma apropriação também, sabe? Porque a agroecologia ela emerge na sociedade como um tema de debate justamente para contrapor uma agricultura e um modo de produção do agronegócio, né, que veio com a Revolução Verde e que as consequências basicamente a gente está começando a colher. E eu falo isso de um ponto de vista de uma pessoa branca que vive na cidade, porque para as pessoas indígenas, quilombolas, ribeirinhos, eles já estão colhendo há muito tempo. É que nem o Ailton Krenak fala, assim, o fim do mundo já aconteceu há muito tempo para eles. A gente que está começando a sentir agora. E aí eu vejo isso, né, como uma apropriação. Só que é uma apropriação não pela origem da luta, sabe? Mas para continuar a mesma perspectiva e lógica de lucro e exploração da terra. Mas é uma realidade muito presente, assim, eu vejo que muitas pessoas formadas em agronomia hoje buscam uma especialização em agroecologia ou agroecossistemas ou sistemas agroalimentares, são essas áreas que tem. Enquanto isso, a gente como agroecólogo continua ainda sofrendo um pouco para, né, acessar esse mercado de trabalho. E para mim o principal, né, problema dessa questão, assim, problema não chega a ser um problema, mas é pela questão ideológica mesmo, assim, né, chega uma hora que o agroboy ali, ele não vai aventar ideologicamente, sociologicamente o que a agroecologia propõe, sabe? Porque não é só produzir alimento de forma orgânica, reduzindo gastos com insumos externos e produzindo os insumos internamente e mantendo a terra produtiva, né, abastecida. A agroecologia vai muito além disso, né, permeia as coisas que eu falei no começo desse episódio. E chega uma hora que o agroboy não tem como sustentar, porque isso vai contra o sistema que alimenta ele, né? Mas enfim, acho que até já me prolonguei muito. Eu acredito que a principal diferença entre os dois cursos não está na grade curricular, mas está na perspectiva que a gente estuda, observa e compreende as coisas. A agroecologia é sempre pautada na ecologia, na sustentabilidade, no bem viver, no bem-estar. E também a gente não tem como falar de agroecologia sem pensar em um outro sistema que não seja o capitalismo, por exemplo, né? E aí isso é coisa que a agronomia não vai debater, que o agronegócio que se apropria da agroecologia não vai debater. É apenas uma
a agroecologia é uma válvula de escape para continuar a produção, né? E para quem está interessado em cursar agroecologia, tem que entender que vai muito além disso, de produzir alimento, né, de forma orgânica. E falando nisso, a gente tem um episódio, é comigo e o Zé, um Entre Nós também, que é o que é agroecologia. Tem o que é agrofloresta, então também dá para estar se aprofundando um pouco para compreender essas dimensões nesses episódios. No aspecto da agronomia eu não tenho como me aprofundar, porque não é minha área de formação. Eu falei a partir da observação da pesquisa da grade curricular e da área de atuação deles, né, o interesse que muita gente vai atrás da agronomia, né? E é isso. Eu espero que tenham gostado, que tenha trazido diversas reflexões para vocês. Quem está interessado em cursar agronomia ou agroecologia, com certeza sabe que meu parecer é faça agroecologia. É difícil, é complicado o mercado de trabalho, mas envolve muito o que eu falei de uma realização pessoal, uma realização de pertencimento, de se compreender, né, nesse mundo, de poder esperançar, de saber que outras formas são possíveis e que elas acontecem em vários cantos desse Brasil, né? Só a gente descentralizar, né, o que a gente está observando. Então, a agroecologia traz esse conforto e essa oportunidade de estar esperançando. E é isso, espero que tenham gostado e até a próxima.